agora Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h33. Eu sou o economista Reinaldo Café e você está aqui no Café com Política. Essa é a 32ª edição. E você acha que vai parar por aqui? Não, o Café com Política continua. Semana que vem vamos estar de volta aqui. Isso caiu no gosto aí da nossa audiência e nós vamos sequenciar com o Café Política toda sexta-feira. Sempre conosco aqui o jornalista João Jabur. Jabur, bom dia pra você, bem-vindo ao Café com Política. Chegou o dia da eleição, aí tá perto, hein? É isso aí, e hoje é dia do servidor público, né? Parabéns aí aos servidores todos e um bom dia a toda a nossa audiência e a vocês aqui da mesa. O consultor Kleber Santos, bem-vindo, Kleber. Bom dia Café, bom dia amigos da mesa, bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Falando em mesa, quem tá pilotando tudo é o jornalista Ricardo Bizarra, tá sem a câmera agora, mas seu bom dia, Bizarra. Bom dia a todos, bom dia bancada. E recebendo hoje o advogado, o diretor da OAB em Bauru e professor de Direito Empresarial da IT na Unip, o Dr. Tiago Munaro. Ele entrega o escritório Leal e Leal a advogados e vai discutir conosco aqui toda essa questão do ambiente econômico. Tiago, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Bom dia, Café, o Kleber, Jabur, Bizarra, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Bom, estamos aí há 2 dias da votação em segundo turno aqui no estado de São Paulo. Temos a disputa entre Tarcísio e Haddad. O Tarcísio venceu em primeiro turno, Haddad ficou em segundo e em nível federal nós temos Lula e Bolsonaro. Lula ficou à frente do Bolsonaro também no primeiro turno. Foi uma última semana de veiculação de propaganda gratuita. Hoje é o último dia, na verdade. Nós teremos ainda hoje e hoje também o encerramento, né, dos debates. A Rede Globo transmite à noite, um horário que eu acho que é pouco acessível, né? Não obstante amanhã ser um sábado, né? Mas tem muitas pessoas que trabalham, mas de qualquer maneira é tradição encerrarmos as eleições com esse debate na TV Globo. E, obviamente, também nós temos aí uma série de pesquisas, né? Temos temas importantes como a questão da veiculação de propaganda em horário gratuito, uma denúncia do lado da campanha do Bolsonaro. Enfim, todos esses temas serão objetos aqui do debate da nossa bancada. Mas vamos começar com a pesquisa Datafolha para presidente na voz de Ricardo Bizarra. Olha, divulgada ontem, viu? Há 3 dias do segundo turno, o ex-presidente Lula permanecia à frente de Jair Bolsonaro em intenções de voto, com 49% dos votos totais contra 44% do candidato à reeleição. Brancos e nulos somam 5%, indecisos 2%. Para fazer também uma avaliação maior, nós temos uma pesquisa que saiu da Veja, isso ontem, Kleber? Sim, eu vou pegar aqui a pesquisa, deixa eu puxar aqui. Tem sim, Café, o Instituto GERP da revista Veja. O presidente Bolsonaro estaria com 4 pontos de vantagem sobre Lula. De acordo com a revista Veja, conforme a publicação de ontem, Bolsonaro tem 47% das intenções de voto contra 43% do Lula. Os dois empatam no limite da margem de erro, que é de 2 pontos. E esta é a segunda pesquisa, Café, que o Instituto GERP faz. No último dia 12, a gente já discutiu aqui também, quando a Veja divulgou, Lula tinha 48% das intenções de voto contra 46% de Bolsonaro. Houve agora uma inversão. O presidente avançou 2 pontos, enquanto Lula perdeu 5. E só para título de informação, a última pesquisa presidencial do Instituto GERP, antes do primeiro turno, foi divulgada no dia 5 de setembro, quase um mês antes do dia da votação, e naquela ocasião, que tinha também outros candidatos, o levantamento indicou que Bolsonaro tinha naquele momento 37%, Bolsonaro fechou com 43%, e Lula tinha 38% e Lula fechou com 48%. Perfeito. Nós temos outras pesquisas, nós falamos do Datafolha, agora essa da Veja. No Datafolha, então, 49% Lula, 44% o Bolsonaro. Vamos só para os números bizarros das outras para a gente colocar na mesa. O IPEC é 50%, não é isso? 50% das intenções de voto, enquanto o presidente Bolsonaro com 43%. Atlas. 53% das intenções de votos pro Lula e o presidente Bolsonaro com 47%. Lembrando sempre que tem uma margem de erro de normalmente 2 pontos, né? Pontos. Quer dizer, que aqui é um empate técnico, poder ser 51-49 ou 45-55. A IPESP, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro empatados no limite da margem de erros, que segundo o IPESP
de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo aí o petista, né, 50% das intenções de voto contra 44% do atual chefe do executivo. A Quest, divulgada na quarta-feira, aponta que Lula está à frente para o segundo turno com 53%, presidente Jair Bolsonaro com 47%. Bom, na verdade, as pesquisas acabaram errando muito, né? E muita gente já não está dando tanta importância aos resultados das pesquisas, mas, de alguma maneira, parece que a metodologia vem mudando e se aproximando um pouco mais da percepção. Não sei se é isso que você observa, Thiago Munaro. As pesquisas parece que levaram um susto ali com tantas diferenças no início. Eu não sei o que mudou. O que surpreendeu foi não ter uma nota oficial, né? Dos erros cometidos ou por que aconteceu, porque sempre que você faz qualquer trabalho estatístico, tem uma margem de erro natural e além da margem de erro, você tem também questões dizendo, ó, aconteceu isso, por que não confirmou? Mas tudo bem. Na média geral, a diferença entre Lula e Bolsonaro está ali, né? Muito pequena. Sempre no limite da margem de erro, né? A única certeza que temos é que qualquer que seja o vencedor, a vitória vai ser por uma margem apertadíssima de votos. Isso parece-me que não há dúvida, todas as pesquisas caminham nesse sentido. Agora, os pesquisadores, não é, Café, eles sempre dizem também que a pesquisa, ela capta uma fotografia daquele momento. E que no momento do voto, propriamente dito, existem uma série de outros fatores que influenciam a decisão do eleitor. É por isso que pode haver sempre alguma discrepância. E o Brasil nós já tivemos isso em diversas outras ocasiões, né? Jabor, e neste momento essas estatísticas acho que não tem muito o que fazer como estratégia de campanha, né? Porque pouco tempo, né? E inclusive eu queria a sua opinião como jornalista, quanto poderá ter peso, por exemplo, esse debate hoje na TV Globo, à medida que há uma limitação, né? Tiago, amanhã pode repercutir esse debate de alguma maneira? Pode sim. Até o fim da noite, é isso? Exatamente. Eles podem ainda recortar. Só no dia da eleição, Café, que já não pode mais. No dia da eleição, as emissoras de TV e rádio... Mas amanhã eles podem pagar também para impulsionar? Amanhã pode. Amanhã pode. Então ainda tem, né? Eu acho que tem muito a ver com o recorte, acho que impulsionamento de... Houve uma revolução, Thiago, com relação ao ministro Moraes, desde as 7 horas da manhã de hoje. Ele que não pode mais? É verdade, ele fez um pronunciamento ontem. Decisão dele. Decisão dele. Do combate às fake news. Houve uma decisão dele. Então mudou o calendário que seguiu para o primeiro turno, né? Com superpoder, né? O TSE, então cada hora tem novidade, difícil até acompanhar. É verdade. Perfeito. Então vamos para o Jabor fazer uma avaliação, né? Desse debate, quanto isso poderá ter peso, né? E naturalmente a pouca repercussão à medida que vai ser muito mais só de reportagem, né? Tanto viu, Cavil, que o debate da Globo hoje começa às 21h30. Acredito que porque haja essa necessidade de terminar necessariamente até a meia-noite. Exato. Tranquilo. E a partir de hoje não pode haver mais manifestação pública, comício, etc, né? Coisa do tipo. Comício não existe mais, né? Não, ocorreram alguns, né? Nem que sejam em nichos, né? E movimentos. Isso em forma de carreatas, trio elétrico, né? Bom, Café, eu ressaltando aqui uma coisa que o Thiago falou, que é importante a respeito da mudança de última hora. Aliás, esse foi o principal argumento dos institutos no primeiro turno, né? No último momento, muitos eleitores decidiram mudar, trocar, o voto envergonhado, etc, etc. Essas pesquisas que nós falamos aqui agora, quase todas, ou a maioria, foi feita de domingo para terça, quarta-feira no máximo. Então, de quarta para cá, nós já não temos. Os pesquisadores saíram em campo nesse período. Exato. E foi quando se aferiu a opinião dessas pessoas que foram ouvidas, né? Então, já temos de quarta para cá, quer dizer, cada dia vale muito numa reta final como essa. E o debate hoje, eu acho que ainda ele é um pouco pautado pelas pesquisas. Aliás, as candidaturas se pautam pelas pesquisas, tem as delas próprias, tem essas que são públicas. E eu acho que o Lula entra hoje para empatar e o Bolsonaro entra para tentar abrir uma margem de gols, né? Baseando-se nas pesquisas. Se é que não há algum entendimento ou conhecimento de uma realidade diferente dessa das pesquisas. Mas é o que eu percebo, que hoje esse debate vai ser meio que assim, mais na retranca, querendo manter o 0-0 e o outro tentando partir para cima. Eu imagino que isso possa acontecer hoje à noite. E o consultor da área, o Kleber Santos, né? O que acontece hoje, né? Qual é a orientação que é dada aos candidatos? Vai
vai pro pau mesmo, né? Vai pro enfrentamento, tenta desqualificar, e tivemos munição essa semana aí, literalmente, né? Munição mais que suficiente para dar como eu falo, uma bela vez, engrossar o caldo do debate de hoje, né? Café, o Lula, o principal foco do treinamento com Lula essa semana foi no controle do tempo das falas, né? A campanha avalia que foi uma falha dele grande na Band, que ele perdeu o tempo, esgotou o tempo, deixou o Bolsonaro falando sozinho por quase 7 minutos. Então, estavam presentes o Rui Falcão, o Edinho Silva, o Franklin Martins, todo mundo treinando o Lula, tanto que ele cancelou a agenda para isso. Vai falar de pandemia, vai falar de economia, vai falar, deve tocar provavelmente no Roberto Jefferson e falar com as mulheres e também contra a questão das armas de fogo. O Bolsonaro vai trabalhar mais o foco de propaganda positiva, principalmente as pautas que integram estratégias como eleitores da classe C, D e E, né? Então, reduzir rejeição, falar mais de propostas, e também uma coisa que ele já vê, observando, principalmente o eleitor do Ciro, que tinha uma parte que ainda não decidiu, o que ele vai fazer? Aquela questão de tirar o nome do SPC que o Ciro vinha batendo, ele já acertou, já anunciou, ele vai trabalhar que quem tiver o nome do SPC, 4 milhões de pessoas aproximadamente, já de imediato que ele deve beneficiar, e ele vai então, cerca de 80% da dívida já vai cair, enfim, tem aí muito propositivo. Agora, existe um limite também da provocação, né? Porque certamente o modelo, eu não sei se a Globo, ontem eu acabei não vendo o debate, ele não adotou mesmo o modelo da Band, não, com aquele tempo liberado mesmo. Adotou, muito bom, muito legal, acho que veio para ficar, né? E com isso, o que eu percebo nesses debates é quando há uma provocação. Tanto o Lula como o Bolsonaro são muito sanguíneos. A gente observa até o semblante deles à medida que uma narrativa vem indo. Você percebe, né, que eles vão até lá no púlpito, pegam lá uma anotação daquela. A tática do Bolsonaro da última vez foi de intimidação, né? Ele ficou mais perto, sabe que ele é mais alto, o Lula tem que olhar para cima, ele dá aquela parada, dá uma encarada, colocou até a mão no ombro. Ó, baixa a bola aí que eu vou falar com você. Certo. Tá aqui o Lula ficou incomodado com a mão muito no ombro, incomodado, né? Então esse tipo, né, o Kleber, também é uma estratégia. E aí, não obstante concordar com você na propositura, deve também ter trabalhado a campanha na questão emocional, porque se explodir, acaba tudo. Com certeza, a questão emocional é fundamental. Você vê, inclusive, que eles estão sempre pegando a caneta, anotando, aquilo tudo é treinamento psicológico, para que você acalme, não passe para quem está assistindo também, porque a comunicação não verbal, ela tem uma importância muito grande, o que o corpo fala, né? Então, você ali com a caneta, com mais calma e tal, mas os dois, como você falou muito bem, Café, eles são sanguíneos, né? Eles são sanguíneos, são coléricos, né? Então, é uma coisa muito forte dos dois, muito diferente né, do que a gente vai falar depois entre Tarcísio e Haddad, que é aquela coisa totalmente o contrário. Agora, você quer ver como vai esquentar? O Sérgio Moro, se o Bolsonaro topar, o Sérgio Moro deu uma dica para ele. Qual é a dica? Por que o Lula não isolou os líderes do PCC em presídios federais na época dele, né? Ele não transferiu o Marcola para um presídio de segurança máxima em 2006. Esse é um assunto bastante interessante. E foi levantado na Band. O Moro tem detalhes disso e está passando essas informações para o Bolsonaro. Bom, tá aí. Eu acho que para a presidência é isso que temos, né? E realmente eu imagino, né, que projeto que vai ser ali mesmo daquilo que o Thiago falou, 2 pontos, não sei se é isso, é duro chutar assim, mas é 52-48, é o que eu estou imaginando, 53-47, é por aí. Eu recebi uma informação, Café, de que as próprias pesquisas feitas pelas campanhas, que o Jabor sempre menciona aqui, elas têm uma expectativa de que a diferença não ultrapasse 3 pontos. 3 pontos, quer dizer, 51 a 48, 48,5, 51,5 por aí.
Por aí, né, Jabur? Eu acho que vai ser a eleição mais apertada se confirmar essas Vamos ter perspectivas. trabalho no próximo domingo, porque a gente vai acompanhando voto a voto aqui. Agora passou, agora foi, né? Imagina aquele tempo que era no papelzinho, hein? Então. Bom, são 7h48. Esse é o Café com Política. Há 2 dias das eleições que vão mudar ou não o país, né? Mudar o modelo, não mudar. E temos também a votação e eleição para governador. Por sinal, as pesquisas a governador serão os nossos próximos temas logo depois do intervalo comercial. São 7h53. Esse é o Café com Política, às vésperas das eleições mais esperadas, talvez a mais tensa, a mais polarizada e a mais importante da história recente do Brasil. Aqui no estado de São Paulo, vamos escolher o governador e também, em nível Brasil, o presidente da República. Lembrando que toda sexta-feira o Dundum cede aí 30 minutos do Túnel do Tempo para que você possa acompanhar o Café com Política. Nós falamos no primeiro bloco das candidaturas, pesquisas à presidência, mas nós temos também uma eleição importante, uma aproximação entre Haddad e Tarcísio, né, para as eleições do estado de São Paulo. Vamos começar, Bizarra, com a pesquisa IPEC para governador, que foi divulgada na terça-feira. Mostra Tarcísio de Freitas com 52% e Fernando Haddad com 48% dos votos válidos. Real Time Big Data, governador. Tarcísio de Freitas 56% e Fernando Haddad 44%. E a que saiu ontem da Veja. Não, essa aqui... Não é Veja? Essa aqui é da CNN. CNN de ontem, Atlas Intel, sobre a disputa pelo governo de São Paulo. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com 53,6% dos votos válidos e Haddad com 46,4%. Levando em conta os votos totais, Tarcísio ficaria com 51,7% das intenções de voto contra 44,7% de Haddad. O que vale são os votos válidos, exatamente, né? Então são eliminados. E a questão aí, o Jabu, tá ligado um pouco à abstenção ou não, né? Porque tanto um quanto o outro está preocupado, mesmo para o governo do estado, né, de ir ou não ir, né? Como é que você vê aí o comportamento da população nesse domingo? Tá uma previsão, inclusive, de queda de temperatura, de chuva. Aqui em Bauru, uma exigência de transporte gratuito. Qual que é a tua avaliação para governador? Essas pesquisas, há uma consolidação do nome Tarcísio, não obstante uma série de ataques de parte a parte. Resolvido? Tem ainda a possibilidade do Haddad virar? Deu uma certa equilibrada, mas o Haddad mantém a dianteira aí com uma média de... Não, o Tarcísio. Aliás, o Tarcísio mantém a dianteira, né? Com uma média de 6, 7 pontos, dependendo da pesquisa. 6, 7 pontos seria o quê? O equivalente a cada um ponto aqui no estado de São Paulo dá uns 250 mil 35 votos. milhões? Você pega a abstenção, 25 milhões de votos úteis. Muito provavelmente dá 250 mil cada um. 4 pontos daria 1 milhão de diferença, né? Quer dizer, 6 pontos iria para 1,5 milhão, mais ou menos. É bastante, né? Em termos absolutos. Sim, é uma eleição que parece um pouco mais tranquila em relação a resultados, baseando-se nas pesquisas, do que a eleição federal. Você tocou num ponto interessante aí, a questão da abstenção, né? Há uma dúvida, eu pude perceber ontem nas campanhas do Lula e do próprio Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, em relação a esse detalhe do transporte gratuito, que foi determinado aqui em Bauru e no estado de São Paulo também todo. O TJ ontem determinou que todo o estado tenha que ter transporte gratuito. Foi o TJ, porque a decisão do Barroso foi no sentido de que cidades que podem, né, que é a questão financeira. Seria, né, optativo. Né? Exatamente, porque, por exemplo, só em São Paulo o impacto é de 12 milhões, sim, aproximadamente, para subsidiar, né? Aqui em Bauru, se o transporte, como é terceirizado, se for gratuito, quem vai bancar esse jogo é a prefeitura, né? E olha o imbróglio, né? As prefeituras podem contestar, o governo do estado, mas hoje o judiciário não funciona porque é dia do servidor público, deve ter o plantão, obviamente, né, Tiago? Então, pode ser que essa decisão ainda mude, viu, até amanhã, porque, de fato, a decisão maior é no sentido de ser optativo, se não me engano, é o que você está colocando. Vou dar uma interrompida, então, na abstenção e na análise para governador, só para tirar essa dúvida do Tiago. Tiago, em relação a essa obrigatoriedade,
obrigatoriedade. Quer dizer, a decisão do Barroso não é superior a essas decisões locais? Não. A decisão do Barroso é uma decisão genérica, Café, muito no sentido de que a concessão do transporte gratuito, por liberalidade do prefeito, não configuraria ato de improbidade administrativa e nem de crime eleitoral. Esse era o ponto mais importante. Mas ele coloca no texto que será obrigatório onde for possível, ou seja, onde tem viabilidade financeira para isso. Onde tem viabilidade, mas isso não impede de que, como aconteceu aqui em Bauru, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo movesse uma ação contra a Prefeitura pedindo obrigatoriedade. A decisão da juíza foi dada e é ela que está valendo, salvo se houver alguma modificação em grau recursal, que eu acredito que não ocorra, porque nós já temos também essa decisão do TJ em São Paulo, obrigando no estado todo. E Kleber, Haddad e Tarcísio, como é que você viu do primeiro turno para cá? Como é que foi essa semana? Nós tivemos aquele episódio lá em Paraisópolis, essa semana uma desconstrução, dizendo que houve lá problema de manipulação de imagem. Tivemos um debate ontem na Rede Globo e as pesquisas apontando uma diferença aí que pode chegar de 5% a 7%. Ontem eu assisti o debate e o que a gente viu, né, novamente, que ambos voltaram a nacionalizar a discussão, principalmente Haddad. Então eles já jogou a questão da pandemia, salário mínimo, enfim, trazendo a discussão para o nacional. Eu acredito que também, na minha opinião, São Paulo está bem mais definido. Eu acredito muito que, a não ser que haja uma mudança, algum fato novo, política sempre tudo pode ocorrer. Numa normalidade, o Tarcísio vence. Numa normalidade, eu creio que o Tarcísio vence em São Paulo. Muito bem. Bom, está posto, também eles não têm muito mais que fazer, porque o debate já foi ontem, hoje tem o último horário gratuito. Pois não, Jabor? Não, só uma observação aqui no estado de São Paulo. Ontem eu conversava com uma pessoa do PT e, em tese, o transporte gratuito favoreceria o PT por conta do eleitor de baixa renda, onde o PT teria a primazia. Mas essa pessoa me ponderou o seguinte: mas considerando que o Tarcísio ganhou aqui em primeiro turno e deve ter ganho também nas classes mais pobres, não sei se o transporte gratuito vai ser bom para o Haddad. E há uma leitura também que os idosos também de menor renda, que são mais conservadores, votam no candidato indicado pelo Bolsonaro, e o transporte gratuito também estimularia isso. O que o eleitor talvez, e aí voltando à questão da abstenção, pode ponderar nessa é o fato de ter mais velocidade no voto, né? Porque no primeiro turno foram presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Eu imagino que hoje na urna a gente vai demorar alguns segundos, né? Além do que também aquilo que aconteceu no primeiro turno, que foi tirar as digitais e tudo mais, a biometria, já também há uma instrução, há também uma orientação, e isso eu fui vítima de que a mesária, a assistente da mesária, segurava todo mundo na fila e não liberava, só liberava um a um. Isso não agilizava o processo. Eu acho que tudo isso, já comunicando melhor, pode estimular esse eleitor a comparecer. Não sei se você faz essa mesma 10 segundos o tempo estimado pela Justiça Eleitoral para o voto. Lembrando que somente em 12 estados, né? Porque nos outros vai ser mais rápido ainda, porque é só para presidência. Né? O que deve também ser muito mais... Não haverá filas. Não haverá, né? Haverá vai ser um jogo muito rápido, né? Muito bem. Algo mais, meu caro Kleber, que você acredita aí que para governador é isso aí mesmo, né? Eu creio que sim. Eu acho que governador tá mais tranquilo. Essa questão do transporte realmente é algo que eu acredito que possa também ter uma certa influência em região metropolitana, às vezes pode ser também no Nordeste. Acho que são duas regiões, dois ambientes que podem favorecer principalmente quem tem pouca condição de, embora eu não acredite muito que seja esse o motivo de não sair de casa para votar. Aí o sujeito não sai, não é por causa do transporte. Eu levantei de manhã, tem alguma coisa melhor para fazer. Vocês vão ver quando você tiver filho assim, bem adulto, você é a última opção. Então, se não tiver nada melhor, ele vai almoçar com você. É por aí. Se preparem, vai ser assim. Que não nos ouçam. Mas olha, essa semana nós tivemos aí esse debate, né, que ainda está presente, né, na questão da decisão do TSE. Vamos
contextualizar, Bizarra, nas inserções aí de rádio. Pois é, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, decidiu na quarta-feira rejeitar então a ação apresentada pela campanha do presidente Bolsonaro sobre o suposto boicote de rádios no norte e nordeste do país na veiculação da propaganda eleitoral. Moraes disse que a ação de Bolsonaro não tem provas e se baseia em levantamento de empresa não especializada em auditoria. Alexandre de Moraes encaminhou então a PGE eleitoral, né, a Procuradoria-Geral Eleitoral e ao Corregedor-Geral do TSE para a instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade sobre eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário dos autores. Tiago Munaro, e aí? Que dizer, né, disso? Porque, vamos lá, para a gente também entender. Há uma resolução de 2019, tá claro, isso está no site do tribunal, dizendo, apontando que é obrigação, é dever, é facultado, se quiser, que as próprias campanhas, quem está administrando, também acompanhe a veiculação. Me parece que isso está pacífico, quem não leu isso vai ter outro entendimento. Mas há um entendimento também que o tribunal, que é a jabuticaba brasileira, que só tem aqui um Tribunal Superior Eleitoral, uma das funções dela é também fiscalizar. Ela tem um orçamento de 2,5 bilhões por ano para ter uma estrutura e tudo mais. Mas além disso tudo, e se a gente partir para o princípio que ele não tem o que fazer, chamou atenção a decisão rápida e não acatar o pedido para pelo menos uma investigação, porque o tribunal tem essa função, uma vez provocado, de dizer, não por despacho, peraí, eu vou lá ver o que aconteceu, e isso não ocorreu. Sua avaliação? Cafeu, eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele indefere a petição inicial da campanha do presidente Bolsonaro por inépcia, não é? Uma petição inicial, ela é inépta quando ela não faz sentido, quando o que é veiculado nela não traz segurança jurídica para que o lado oposto possa oferecer uma defesa, possa se defender, enfim. E ele disse o seguinte, exatamente dentro do que o Bizarra estava lendo aqui, que não existiam provas, e o processo gira sempre em torno da prova, que a amostragem era ínfima, se relacionava apenas 0,16% de todas as rádios, de todas as veiculações que precisavam ser feitas, que era apócrifa e feita também eventualmente por empresa que não era homologada, não tinha qualquer especialização em auditoria. Então, e ele ainda escreve de maneira muito clara que o objetivo daquele pedido era apenas, tão somente, o de tumultuar o processo. Qualquer juiz, Cafeu, qualquer juiz, seja o juiz aqui de Bauru, seja o presidente do TSE, ele tem essa prerrogativa de indeferir a petição inicial quando reputá-la inépta. E aí, do ponto de vista jurídico, foi o que aconteceu em relação a esse caso. Qual a sua avaliação, Kleber? Isso de alguma maneira, vamos pegar o mérito, né? Que é a questão das inserções, né? Vários, inclusive, diretores de rádio acabaram testemunhando de que foram induzidos a erro, inclusive receberam e-mail da campanha do Lula dizendo que não, é isso mesmo e tudo mais, não está vindo do Bolsonaro, etc. E você acha que isso, de alguma maneira, interfere no eleitor, principalmente dessas regiões mais longínquas? Há uma reclamação legítima esse apontamento da campanha? Bom, eu acredito que o que acontece é que se o eleitor perceber, entender que está havendo um complô contra o presidente da República, isso vai dar voto para ele. Ou seja, a vitimização garante uma compaixão. Eu acredito que é por isso que a campanha, embora alguns discutam, é um tiro no pé, não devia tocar nesse assunto, eu acredito que devia sim, do ponto de vista de marketing, porque ele joga isso aí, até porque a quantidade de inserções que deixou de ser veiculada e que eu acredito, né, que existe controvérsias em questão do número, mas tem rádio que realmente que já confirmou, realmente eu não recebi e tal. E como é que funciona a entrega de material de propaganda política em presidente da República? É diferente de prefeito e de governador. O de presidente da República é entregue diretamente ao TSE. Quem distribui para as emissoras é o TSE, quando se trata de presidência da República. Governador já é para o TRE.
no estado, e quando é aqui no município, vai lá e leva numa rádio que transmite, enfim, que é a justiça local. Exatamente, é assim que funciona. Então, quem distribui é o TSE. Então, o que é interessante, o que eu acho, assim, bastante curioso, né, e o Tiago pode explicar melhor, é que o TSE, ele é um fiscal da lei. Ele tem poder de polícia, né? E ainda ele mandou investigar a campanha do Bolsonaro. Além de tudo, ainda mandou investigar quem denunciou. Não só não acatou, como atacou. Não acatou, como atacou. Como atacou. Então, é uma situação que eu gostaria que você pudesse até explicar um pouquinho melhor pra gente, Thiago. O que ele pediu para que fosse investigado é se teria sido gasto dinheiro do fundo partidário, né, que é dinheiro público, com a confecção de um relatório que não faria sentido. Na verdade, Kleber, as campanhas presidenciais, elas alimentam um sistema do TSE, e as próprias rádios têm acesso a esse sistema e baixam para poder veicular as propagandas. Exatamente. Né? E parece-me que esse documento produzido pela campanha do Bolsonaro, que fazia menção a apenas, então, somente 8 rádios no Nordeste, no universo de mais de 5.000 rádios, parece-me que houve um entendimento ali do Tribunal Superior Eleitoral que ele não era o que está em jogo, Tiago, a discussão, né? Vamos dizer, tirando a visão técnica, é que a rede de sustentabilidade pega lá, ele manda investigar e abre processo, né? Aí vem aquele questionamento. Teria um partidarismo aqui do TSE. É porque é muito rápido, em 15 minutos ele resolve tudo, não abre nada. Qual seria o problema do TSE? Qual seria o problema do TSE? Dizer, olha, ok, tá aqui. Vocês têm 24 horas para corrigir isso aqui, fizeram a correção. Tá bom. Eu vou em 12 horas responder isso, tal. Mas não, exonera o funcionário, né? Responde desta maneira. Olha, me parece que ele falou, bom, eu não quero nem saber desse negócio. Então, eu acho que o que está em jogo é um pouco esses 2 pesos, 2 medidas. É pelo menos a leitura que eu fiz nessa semana. Agora, Jabur, só para a gente fechar esse tema, e até temos aí para um intervalo, de qualquer maneira, na minha avaliação, a meu juízo, a campanha do Bolsonaro neutralizou o efeito Roberto Jefferson com esse fato. Talvez tenha sido esse o maior objetivo, né? Político. Tecnicamente, o Tiago já explicou, o ministro tem o direito de analisar e de rejeitar aquela inicial, e eu acho que o maior efeito, de fato, fazendo um balanço de perdas e danos aí, era o político mesmo, né? A tentativa de vitimização que o Kleber colocou, e também rapidamente mudar a pauta, né? Porque a situação lá do ninguém estava falando mais nada do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, de fato, ficou uma situação de saia justa, enfim, aquela ida do ministro lá, da Justiça, etc. Eu acho que, de certa forma, esse objetivo foi alcançado pela campanha, né? Perfeito. São 8 horas e 10 minutos, nós vamos para mais um intervalo, e nesse último bloco a gente vai, como se fosse um debate, para as considerações finais, né? O que cada um dos analistas, debatedores projeta, né, para o próximo domingo e, obviamente, também para o futuro do país. Então vamos para o intervalo e, na sequência, você tem Café com Política. Muito bem, são 8 horas e 15 minutos. Tiago, nós queremos aqui falar um pouquinho do que pode e que não pode, né, nesse domingo, né, reprisando lá o primeiro turno. Vamos dar uma geral em relação a comportamento, daqui para frente, né, de sexta-feira até domingo, o que pode, o que não pode no dia da eleição. Então, perfeito. Então, aquela questão da manifestação individual do eleitor, ela é sempre possível. Não tem censura em relação a isso. O que não pode é as campanhas, fazer impulsionamentos e tudo mais, mas o eleitor é livre para manifestar seu voto, quem é seu candidato, inclusive nas redes sociais. No dia da eleição, da mesma forma, ele pode votar com camiseta, pode votar com boné, pode votar com broche. Qualquer manifestação silenciosa do eleitor, ela é possível, ela é aceitável. O que não pode é fazer aglomeração, juntar com outras pessoas, carro de som, essas coisas. A partir de hoje. Não pode, a partir de hoje, exatamente. E de todo modo, Café, o que é um outro detalhe importante, quem não votou no primeiro turno, e mesmo quem não justificou no primeiro turno,
pode votar no segundo turno tranquilamente. As eleições são independentes. E, inclusive, um alerta àquele que é o voto facultativo. Nessa semana surgiu essa pergunta e era óbvia a resposta, mas é bom reforçar. Um idoso que chegou agora a 74, 76 anos e falou, ó, quando eu fiz 70 eu não quis mais votar, mas nessa eu quero ir lá. E ele não votou na última eleição, portanto, mas como ele não precisa justificar, o meu entendimento, acho que está correto, Sem dúvida nenhuma. Ele pode ir tranquilamente. Pode tranquilamente. Mesmo um adolescente que não completou os 18. Exato, e que tem o título de eleitor. Que tem o título de eleitor. Daria tempo entre a eleição de prefeito agora não ter completado os 18. Cafio, né? Só não consegue votar quem teve o título de eleitor cancelado. E só tem o título de eleitor cancelado quem não votou e não justificou nas 3 últimas eleições. Continuar com um adesivo no carro, ter um bottom ir com a camiseta, desde que seja individual ou mesmo em família, mas sem manifestação, liberado. 100% permitido. 100% permitido. Temos aí a questão do transporte gratuito, que vai ser obrigatório. Você acredita que pode mudar isso, ou Jabura? Pelo que você leu e acompanhou? Pelo que o Thiago falou, o TJ teve o mesmo entendimento. O recurso seria no TJ, né, Thiago? Seria no TJ e em plantão judiciário. O TJ tem esse entendimento também, então talvez não mude, né? Agora, na prática, eu não sei se vai funcionar esse esquema, quantos ônibus vão pra rua, enfim. A prefeitura não sabe ainda o que fazer. E numa cidade do interior como Bauru, via de regra, não é para todo mundo, claro, mas via de regra as pessoas votam em locais próximos às suas residências. E lembrando que não precisa necessariamente levar o título eleitoral, se você sabe onde é essa urna, só chegar com um documento, com foto, e há também essa orientação para os mesários serem mais rápidos. A estimativa, Jabur, é de quantos segundos cada voto? 10 segundos, aqui no nosso estado que tem 2 eleições, presidente e governador. 10 segundos. Né? 10 segundos. Então, fila não vai ter. E a apuração, né, Café? Acho que vale dizer aqui, a apuração começa às 5, talvez 6h30. Tem umas 19 horas. 19 horas no máximo. Nós vamos estar aqui de plantão, né? Dando os resultados vamos até 10 da noite, né? Em tempo real, dessa vez. E fazendo as projeções também, as análises aqui. Isso. O Kleber, qual o peso do Zap Zap nessa reta final aí? Porque... E TikTok, que o homem agora é TikToker, viu? Então, o homem agora é TikToker. Tá moderninho, viu? Instagramer e TikToker. Qual é o peso das redes sociais de hoje até o próximo domingo? Olha, as redes sociais têm um peso bastante importante, apesar de não ser mais possível impulsionar, e o orgânico, as redes sociais estão entregando muito pouco. Agora, as redes sociais, então, no caso, o WhatsApp, então, assume um papel extremamente importante nesses dias, tanto em grupos, como também de maneira individual. Eu acredito, Café, inclusive, que se você quiser, eu já adianto aqui o que eu acho que poderá ocorrer muito. Por gentileza. Em termos de informação, em termos de, né? Então vai ter muito fake news, eu acredito que vai ter sim bastante, então vai ser extremamente importante as campanhas se prepararem para os ataques. Lula deve continuar falando da defesa da democracia, de melhorar a condição de vida dos mais pobres e também aproximar cada vez mais das mulheres e tentando também os evangélicos, mas aí ele já tem uma dificuldade bastante grande, apesar de inclusive ter colocado agora um portal com esse objetivo. Já o Bolsonaro, ele vai bater bastante na corrupção petista, que sempre foi o modo mais eficiente para Bolsonaro tirar votos do Lula, então é ampliar esse antipetismo no eleitorado. Vai falar também das entregas que ele fez e da expectativa de ganho para o eleitor. Creio que vai ser por aí. Costumes o Bolsonaro vai bater? Também. Mas questão do aborto, drogas. Com certeza. É um assunto que ele praticamente domina essa pauta e toda vez que o Lula entra nessa pauta ele perde. Perfeito. Bom, Tiago, olhando em perspectiva, você projeta aí normalidade semelhante que foi no primeiro turno, né? Apesar de toda a tensão, polarização, né? Nós não tivemos, né, nenhum ato, né, um caso isolado aqui a colar, mas as eleições transcorreram como um país maduro mesmo no dia da eleição. No primeiro turno, sim, Cafeu. Eu tenho já mais preocupação para o resultado no segundo turno, porque é um resultado definitivo, como nós dissemos aqui. Você diz pós-eleição, então? Sim, pós-eleição. Não durante o dia. Eu acredito que durante o dia não, mas pós-eleição eu acredito que nós podemos ter algum tipo de problema, qualquer que seja o vencedor, porque vai ser muito apertado. E tal qual ocorreu na eleição de 2014, Dilma e Aécio, que também foi uma eleição muito apertada,
outro lado vai ficar bastante ressentido, e eu tenho a impressão de que inclusive comemorações em ruas e tudo mais podem gerar algum tipo de problema. Nós temos que ficar atentos. Vai dar trabalho então, Jabor. E no caso do presidente Bolsonaro ser o derrotado, lembrando que ele segue no poder até dezembro, né? E ele no poder, ele tem força, tem influência, tem, enfim, espaço para se manifestar maior ainda, né? Então a gente fica nessa expectativa também do que ele possa contestar em relação aos resultados, algo que ele já faz caso perca, claro. E o Lula, caso perca também, sei lá que manifestação ele teria, se aceitaria numa boa ou não. Agora, Café, rapidamente, tem um tempinho, arriscando aqui um pouco de filosofia, eu vi esse processo eleitoral desse ano assim com uma certa tristeza, porque ele foi baseado no medo, né? O medo é que tomou conta dos discursos, das narrativas, tentou-se com isso mobilizar a população, o eleitorado, com base no medo, tanto de um lado quanto de outro. O medo de que volte a corrupção, o medo de que seja um golpe, o medo disso, o medo daquilo, e é por isso que eu acho que esse processo foi triste, né? Porque o medo é uma paixão que regula os homens desde a sua existência, mas ele está sendo usado assim de uma forma exacerbada, né? E não é uma eleição como a gente observava, a festa cívica, como existia antigamente, todo mundo feliz, todo mundo já com o resultado assim, com a sensação de que o resultado vai ser aceito numa boa, e a gente está aqui falando de temores, né? É verdade, eu posso testemunhar, eu tive nessa semana visitando empresários, pra você ter uma ideia, um deles falou, olha, eu não fecho nada de longo prazo aqui enquanto não enxergar o resultado da eleição. E não é simplesmente para ver se o candidato dele venceu ou não, é para ver se essa série de mentiras, de tudo, o que vai ser materializado. Quer dizer, aquela aposta de dizer, bom, tá bom, Lula ganhou, quem que é o ministro da Economia? Tá aqui, é o Kleber Santos, é o Zé da Silva, né? É um pouco isso. O Bolsonaro ganhou. Bom, e agora? Como é que fica? Entendeu? Obviamente, né, e eu tenho escrito e falado, e todos conhecem a minha opinião, e aqui não há uma indicação do meu voto, mas uma leitura econômica, que para o meio empresarial, o que está hoje é muito mais previsível, porque você já conhece. Pode gostar ou não gostar, mas é previsível, né? E o Lula, no programa dele, não está claro, né? Porque tem hora que ele fala de estourar teto de gasto, tem hora que ele fala de não. Ontem tentou uma carta de responsabilidade fiscal, mas aí o mercado já fez uma leitura. Peraí, não tem muita consistência aqui. Então, para o meio empresarial, que é aqueles que produzem, a previsibilidade é melhor, isso mitiga risco, né? Então é um pouco nesse universo. Agora, quem decide mesmo é o grosso da população, né? Essa questão mais periférica é onde, né, tem tido inclusive possibilidade de o Lula ter um certo vigor aí para chegar aí em igualdade de condições com o presidente Bolsonaro. Kleber, domingo então aqui com a nossa cobertura e naturalmente as análises, e a gente espera que quem perca não passe do limite do razoável, porque afinal de contas é uma eleição. Exato, eu não acredito que haja risco para a democracia, eu acredito que existe muito bravata, muita conversa, e realmente, como o João falou, observou muito o medo, mas eleição realmente, essa passou do limite, né? Mas sempre tem um pouco de medo e a esperança, são dois sentimentos, que se tratam muito em eleição, medo de perder algo, expectativa de ganhar algo. São dois motivadores, dois preditores de voto, né? A esperança e o medo. E realmente nessa eleição, como o João falou, acabou sobressaindo cada vez mais o medo até do que a esperança. Pouca expectativa, pouco programa de governo, pouco tudo, né? Foi mais em cima de uma briga realmente e com medo do amanhã. De qualquer forma, convido todos para que participem, que acompanhem, e estaremos aqui se Deus quiser, e eu quero desejar a você que pense bem, né, reflita, e lá no silêncio da urna faça a escolha do seu coração, a escolha que você entende que é melhor para o país. Lembrando que a nossa cobertura será o dia todo com flashes, e às 17 horas essa equipe assume o comando, e naturalmente com convidados, comentários, projeções, acompanhamento em tempo real. Jabur, até domingo, uma cobertura de fôlego.
Isso, fôlego, tempo real e aquela explosão de audiência como já tivemos no dia 2. Um abraço a todos. Tiago Munaro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Café. Um bom voto a todos no domingo. A gente volta a se falar então domingo na cobertura das eleições a partir das 5 da tarde na 96 FM, todos os canais das redes sociais, YouTube, Facebook da 96 FM e do Jornal da Cidade. Até domingo, tchau, tchau.